Olá pessoal, bem-vindo a mais um diálogo sobre a importância da comunicação empresarial e seus desdobramentos. No dia de hoje vou falar um pouquinho sobre comportamento e como foi desde a construção da base dela até a fase final, que realmente é o engajamento da órbita do gestor, né? Então, se vocês quiserem falar comigo, não se esqueçam, saiba mais clicando e curtindo a página do meu Instagram, Prof. Sidney P. Martins, ou também no Facebook sabersaber.com, a arte de educar. Então vamos lá? Quando a gente começa a falar de comunicação, a gente tem como base um fundamento que é transmissão de uma mensagem, né? Então essa mensagem ela precisa ter ela precisa se tornar efetiva. Então eu tenho que listar alguns requisitos. Aí está escrito aí para vocês olharem, ó. Estar ao alcance e ser compreendida pelo receptor, e pode ser ele comprovar ou não, ou também ser de alguma utilidade. Essa mensagem em si, ela obedece um padrão, né? Então esse padrão, por exemplo, a gente tem que entender quando é enviado uma mensagem, tem um retorno, que a gente é conhecido como feedback, tá? Então a gente sabe aí que tem um diálogo, né? E quando a gente está transmitindo uma mensagem, né, ou algum comunicado, a gente então tem várias coisas que estão acontecendo. Então tem um receptor que está emitindo, nesse caso sou eu para com você, tá? A gente está fazendo estou transmitindo algo. Então tem algum contexto, tem alguma situação. O canal hoje está sendo esse, que é o virtual, e a gente está usando um código, tá? Então o código aí a gente está usando qual? A língua portuguesa. E você é o receptor ou destinatário. Então a gente tem que entender que para que ela se torne efetiva, essa mensagem tem que estar ao seu alcance, ao meu alcance quando você vai mandar o feedback. Então a gente sabe que ela foi efetiva. Até tem o Paul Valery fala que entre duas palavras, escolha sempre a mais simples. Entre duas palavras simples, escolha sempre a mais curta. Por que isso? Quanto menos palavras e mais curta, provavelmente você está sendo muito mais claro e objetivo ao transmitir uma mensagem. Então, quando a gente faz uma comunicação de algo, precisa também pensar no processo dessa mensagem chegar na cabeça do receptor. De que forma que ele vai chegar lá? Porque tem uma somatória de processos envolvidos. Além de tudo, a gente tem várias barreiras, né, que a gente já conversou sobre isso. Então temos deslocamento, tem a língua, tem pessoas que aí tem barreiras físicas, tem outras que são algumas doenças genéticas, barreiras psicológicas e por aí vai. Além de tudo, soma-se as falácias, né, que é a forma e também uma certa forma de defesa da pessoa emitir certos tipos de mensagem com sua total clareza. Então, dentro das falácias nós temos piedade, dicotomia e por aí vai, tá? Então, a gente tem que entender que o processo ele é longo para uma coisa que na cabeça do leigo, né, de outras pessoas, parece ser normal. E não é normal. Nós que somos da área da gestão, temos que entender que quando eu transmito algo, eu preciso que a pessoa entenda aquele algo de forma rápida e eficaz, né? Então, por exemplo, por meio de um processo de comunicação, é que os gestores e empresários exercem sua função. Nossa função como gestor está dentro do planejamento, organização, liderança, controle, operações envolvidas, né, e influenciar os clientes externos e internos para chegar aos nossos objetivos. Nós, gestores, somos a imagem da empresa. Então a gente, independente do cargo ou função, a gente tem que ter como foco o resultado que foi estabelecido no planejamento estratégico, através da utilização de SWOT, 5W2H, entre outras ferramentas, melhoria de processo com o uso de PDCA e tudo mais. Então o que eu falo para vocês, nós temos tudo ao nosso redor, a nosso favor. E a gente tem que se fazer compreender dessa relação, dessa situação.
Uma das coisas que é importante, vamos dar um exemplo aqui, que é utilizar, é quando falar, por exemplo, sobre vamos dar um exemplo sobre ginástica laboral, que é o próximo slide aí. Lembrando, esse processo que eu falo para vocês, que nós temos que comunicar de forma eficaz, né, a gente tem que mudar o nosso comportamento, tá? Então a gente tem que ter conhecimento, né, então a gente divulgar a informação de forma que vai chegar no receptor, e a gente conhecer os meios e de que forma que eles querem ser abordados. Compreensão, então nessa compreensão a minha atuação junto ao cliente final ou ao cliente destinatário. A adoção, que é quando a gente tem nós temos que se engajar também. Se eu vou fazer venda, eu tenho que estar lá na frente, eu tenho que mostrar que eu estou fazendo junto, né? E o cliente ele se engaja. Quando o cliente se engaja, a gente já entende que tem um compromisso desse cliente, tá? E aí quando ele chega no ponto de faz parte de mim, que aí ele incorporou mesmo, ele se torna um divulgador ou ele vai difundir a ideia e multiplicar essa ideia, e o processo começa a criar mais corpo. No exemplo a seguir, por exemplo, você estava falando sobre ginástica laboral aí, você pode ver que é um conjunto. Por exemplo, a parte inicial que fala de conhecimento e compreensão, eu vou utilizar o pessoal do RH, eles fizeram pesquisa, sabe o que tem que ser feito, como vai ser feito, de que forma vai atingir a pessoa. Então, nesse caso aí, eles vão até a área de comunicação, fazem um pedido, a área de comunicação cria e-mail, newsletter, cartaz, folheto, post de WhatsApp para o grupo e começa a divulgar. Então o comunicador, nesse caso o gerente dessa operação, o gestor dessa operação, ele explica para as pessoas envolvidas os benefícios da campanha. É um corpo a corpo até, tá? E aí, no dia X, por exemplo, sei lá, se foi marcado, tem alguma coisa acontecendo, eu que fui comunicar fazendo corpo a corpo, estou presente para as pessoas entenderem que eu também participo daquele processo. Então, exemplo da ginástica laboral, eu vou estar junto com eles fazendo a ginástica laboral. Com o tempo, essas pessoas que são nossos clientes, o ponto foco, eles entendem que eu estou participando, eu faço parte disso, isso realmente faz bem, e começa a dar suporte. Então vem já a gente já tem começado o follow-up, já, né, começou na adoção, mas também a gente começa a ver os feedbacks dessas pessoas que são envolvidas. A partir do momento que eles participam efetivamente, não preciso mais do trabalho tão pesado primário, que foi aquela forma de comunicar, criar e-mails, fazer corpo a corpo. Eu posso já diminuir porque o processo já está andando. Aí a gente já sabe que foi incorporado a ideia ou estratégia naquele pessoal, nos clientes finais. Uma coisa que é legal da gente saber, existe uma coisa chamada maioria magnética. Se a gente entende que as pessoas vão fazer aquilo, estão fazendo aquilo, aquilo ajuda. Só um paralelo para vocês entenderem, repare, se uma fila está muito grande e a outra está pequena, provavelmente as pessoas pensam primeiro na fila grande, tá? Ir para a fila grande, porque a fila grande, na cabeça das pessoas, é a certa, é a correta. Isso, né, é uma das ideias do maioria magnética, tá? Então, quando a gente conquista parte dessas pessoas e elas começam a fazer o trabalho de divulgar, a gente conquista mais pessoas. Esse mais pessoas, aí acaba tendo um princípio um pouquinho de maioria magnética em prol do seu grande objetivo. Então, como nós somos parte da empresa e a gente tem que viver essa situação da empresa, a gente começa a trabalhar um pouco da eficácia. Lembrando que eficácia eficiente é eficácia como, basicamente, né? Superficial aí. Eficácia. Como eu faço a coisa acontecer? Ambos vão falar de resultado, tá? Como eu faço a coisa acontecer? E eficiência.
Que modo que eu faço? Qual a melhor forma? Como eu otimizo o processo? Então, aqui a gente está falando da eficácia, hein? Para ser eficaz, ou seja, atingir o resultado. Então, a gente tem que ter clareza, como eu falei para vocês, de objetividade, né, nas mensagens, porque a gente precisa de uma resposta, essa resposta é chamada de feedback. Quando a gente vai para campo fazer pesquisa, que volta os dados, esse feedback, esses dados são muito interessantes, porque a gente pode fazer um processo de avaliação do nosso procedimento ou da estratégia. A gente precisa, né, ter a precisão que o receptor compreenda a minha mensagem, e a gente também precisa, porque quando vem o feedback, a gente pode trabalhar um pouquinho da nossa persuasão, tá? Então, como eu estou trabalhando a persuasão para que minha ponta me dê a resposta esperada. Como que a gente também... Outra coisa, isso aqui é para ter eficácia, né? Então é necessário, tem que ter isso aí. Mas os cuidados que a gente tem que ter também são interferências. Por exemplo, física, dificuldade visual, má grafia, letra feia, uso de palavras indevidas, cansaço, falta de iluminação, som ou parte de estrutura para que o seu objetivo seja colocado em prática. Interferências culturais, por exemplo, eu falar alguma coisa, eu que sou de São Paulo, para o pessoal de Minas Gerais, tem certas palavras que provocam um certo arrepio, né? E aí as pessoas falam, epa, mas o que é isso? Então pode dar uma situação ambígua de análise, de compreensão. Por exemplo, a palavra arreda, eu já falei isso em sala de aula e já falei isso em palestra. A palavra arreda, para mim, é uma palavra soa feio. E eu não sabia o que era arreda, até eu estar em Minas Gerais e me explicarem que arreda é afastar. Então, essas diferenças podem provocar até ou uma desconexão da ideia ou um distanciamento até a sua compreensão, leva-se tempo. Tomar cuidado com qual é o nosso receptor e como ele quer ser abordado. Tá? E interferências psicológicas, né? Então, mensagens que contêm agressividade, aspereza, má educação, antipatia, são ouvidos de forma, são recebidas de forma não tão interessante pelo nosso receptor. Quando a gente vai usar isso tudo, esse processo todo que a gente está falando, e a gente precisa pôr em prática algo. Se eu preciso pôr em prática algo mediante o meu planejamento estratégico, eu tenho que entender que vai ser exigido de mim, como gestor, uma ação. Dessa ação, eu tenho que entender quantas pessoas estão envolvidas no processo. Porque eu preciso saber como está a comunicação dessa órbita minha para depois transferir a informação. É lógico que na tomada de decisão ou dentro de um planejamento estratégico, trabalhar junto com uma empresa, isso acontece às vezes muito rápido. Mas quanto mais a gente sabe a teoria e a gente consegue planificar, melhor fica essa situação na hora de transmitir a mensagem. Por quê? Eu preciso trabalhar de forma uniforme, eu preciso estabelecer padrões e eu preciso confirmar até oralmente alguma situação e as instruções. Por quê? A pessoa precisa compreender. Eu posso até fazer um pré-teste antes de fazer a transmissão da mensagem final. Tá? Então a gente utiliza tudo isso quando, por exemplo, eu falei para vocês, precisamos pôr algo em prática, necessita ação. Se eu falar oralmente com as pessoas, comunicar de forma clara, chama ela de outras formas, mas chega um momento que eu estou olho no olho, como eu estou agora com vocês, o que acontece? Eu tenho uma redução de gaps, né? Então eu tenho a redução de possibilidades de erro, de análise ou de percepção da mensagem correta. A gente trabalha diretamente com o público-alvo, então eu já pesquisei como quer ser abordado, que forma quer ser abordado, fala de forma direta, e isso pode me ajudar na hora que eu falo que eu estou também trabalhando a persuasão e influência do leitor ou do espectador desse processo. E a gente começa a abrir a vantagem competitiva, né? Essa vantagem competitiva, então aí está falando aí na teoria, que é um conjunto de características que permite uma empresa diferenciar-se
por entregar mais valor aos seus clientes em comparação aos seus concorrentes sob o ponto de vista do cliente. Quando eu falo para vocês, eu trabalho na área de inteligência competitiva, ou seja, o que é essa empresa, o que a minha empresa faz que diferente das demais, sendo que as demais fazem o mesmo serviço e o mesmo produto. Então essa vantagem competitiva vem dessa situação na qual a gente consegue extrair dados, ou seja, o feedback, tá? E daí a gente consegue aprimorar melhor, ou aprimorar o processo, melhorar o processo, trazer um pouco já da eficiência, ou seja, estou além da eficácia. Então, o texto, na verdade, a comunicação é feita entre dois sujeitos, né? Duas partes, tá? E a gente tem que ter uma transmissão específica da situação. Então, pessoal, o que nós temos que entender é o seguinte, que texto é o resultado da necessidade de comunicar entre dois sujeitos, né? Então, essa comunicação tem como objetivo transmitir algo situado num contexto específico. Então existe uma necessidade. A partir disso, nós temos que entender a demanda, também o desejo envolvido nesse objetivo de comunicar algo. Então a gente se sente motivados a fazer isso, tá? Porque a gente tem uma finalidade. Com isso a gente começa a fazer a produção textual, né? O que a gente precisa entender é que existem alguns componentes de trabalho. Então, por exemplo, toda vez que eu vou comunicar algo, além de eu entender, pesquisar como o receptor vai receber a mensagem, eu preciso entender se há algum problema envolvido nisso, tipo incapacidade verbal, oral ou escrita de alguma das partes, se está faltando coerência na mensagem transmitida, se está tendo imprecisão vocabular, porque talvez a pessoa da ponta quer ser abordada de outras formas, né? Então a gente tem que entender se está tendo se está tendo excessos de algo ou falta de algum outro tipo de informação, tá? Então a gente precisa, tudo isso está dentro do planejamento da comunicação e que tem a ver com o comportamento da pessoa que está como gestor, que vai transmitir essa informação. Então, para quem vai comunicar, tem que tomar esses cuidados. Para quem vai receber a informação, precisa também ser preparado para o recebimento daquela informação, tá? Talvez algo muito que tenha a ver com muito peso, uma carga emocional muito forte, e vem uma mensagem truncada ou de tom agressivo, essa pessoa não vai receber essa mensagem como deveria receber. Então a gente precisa primeiro introduzir o assunto, para depois desenvolver, para depois trazer uma conclusão da ideia. A mensagem, seja ela oral, escrita, dessas formas, ela segue sempre o mesmo padrão: introdução, desenvolvimento e uma conclusão, entre aspas, ou considerações, porque depois vem um feedback, tá? A gente tem que entender isso para que a gente tem que entender essa situação, porque no mundo globalizado de hoje, os setores de comunicação eles são cada vez mais exigidos, tá? Independente da organização, do porte dela, são cada vez mais exigidos. Por quê? Primeiro de tudo, o gestor tem que entender que eu tenho que atender o público interno para depois engajar essas pessoas e depois começar a conquistar o público externo. Por isso que nós temos que ser muito claro no planejamento estratégico e, diante da missão e visão e valor de uma empresa, pautar o seu planejamento estratégico. A gente tem que entender profundamente qual é o SWOT da empresa. Por quê? Para a gente saber qual é a verdadeira estratégia e a mais eficaz para transmitir o meu produto ou serviço e conquistar clientes. E com isso a gente começa a atender a comunidade externa, a atender nossos stakeholders e fazer com que o público comece a consumir o meu produto ou serviço. Então, essa ótica que o gestor tem que ter
é a essência do planejamento estratégico. A gente tem que saber que todos os gestores, diante de uma situação que envolva essa mudança drástica de comportamento, ou necessidade de pôr em ação algo que esteja dentro do planejamento, eu vou precisar de pessoas. Essas pessoas serão engajadas como? Então o que acontece? Eu vou lá, pesquiso o perfil dessas pessoas que vão trabalhar ao meu lado, e também posso pesquisar o perfil das pessoas, e devo também, né? Pesquisar o perfil das pessoas que receberão a mensagem e começar a ver como eu consigo transformar esses dois processos de forma simples e fluida, né? Além de tudo, gente, para ter eficiência, para ter eficácia na comunicação, a gente precisa entender qual é a raiz do problema, ou raiz da solução, ou a raiz da mensagem que eu estou transmitindo, ou seja, qual é a essência dessa mensagem. Tá? Se a gente fazer um exercício que a gente já falou em outras aulas para esse momento, é os 5 porquês. Por que eu vou transmitir isso? O que devo, né? Então, o que a gente vai transmitir? Mediante a isso, como essa pessoa, porque eu gostaria de ser abordada. Aí a gente vai chegar até uma raiz aí para entender de que forma será melhor transmitida essa mensagem para aquele determinado público-alvo. Então a gente traça estratégias aí muito claras e com eficácia já pontuada nessa situação. A comunicação, o que teve um processo de mudança, porque assim, antes essa comunicação corporativa, ela era comunicação de massa, né? Então tudo era muito feito de um jeito e transmitia para todo mundo de uma única coisa para todo mundo, porque não tinha tanta concorrência. Então, se não tinha tanta concorrência, a gente tinha alguns instrumentos de comunicação e esse era utilizado, então eu teria que focar a mensagem de uma única forma para atingir maior público específico. Então era massa. E a gente era valorizado muito o público externo, não o interno. O interno era o fazedor daquele produto, não precisava ser o consumidor. Tá? Então, e como as coisas não eram tão globalizadas, a comunicação podia ser até um tanto fragmentada. Eu utilizo uma mídia aqui que não tem uma abrangência do lado de cá, e aí aqui eu utilizo outra forma de abrangência, então ficava um pouco fragmentado, até às vezes podia ter alguma dissonância de comunicar o produto ou o serviço. Hoje nós temos uma comunicação mais customizada, personalizada, direcionada ao público específico, tá? E esse público específico tem um paradigma novo, que antes era lucro e a qualquer preço. Hoje não, hoje os valores são ética, meio ambiente, qualidade de vida, respeito aos direitos individuais e humanos, ter todo o cuidado com o coletivo, tá? Então a nossa visão de hoje do consumidor é muito mais ampla para fazer algo pontual, porque a gente tem acesso às informações muito fácil. Então eu não posso só apontar uma única forma de chegar ao meu cliente. Eu tenho que chegar via WhatsApp, via e-mail, televisão, rádio, se quiser, corpo a corpo, telefone, impresso. Então eu tenho que fazer uma coisa integrada, né? Então uma comunicação integrada dentro do planejamento estratégico da empresa, e porque ela faz parte desse plano estratégico. Então a comunicação já é um braço essencial hoje, parte desse corpo, vamos falar nem braço, parte do corpo do planejamento estratégico. A gente também tem que entender que os investimentos em comunicação mudaram. Antes era focado em uma única coisa, hoje eu tenho que pulverizar essa situação para ter mais canais de comunicação e a gente fazer com que todos sejam atendidos, né? Ou todos sejam atingidos pela comunicação, devido ao mercado ser muito mais competitivo do que antes, tá? E além dos acessos às informações. A comunicação empresarial, ela tem alguns objetivos, né? Então ela tem que projetar um conceito de organização
E isso tem que começar internamente. Se é internamente, missão, visão, valor. Tá? Tem que ser consistentes e ter ligação com política, crenças e valores. Tomar cuidado com isso. Eu tenho que estudar internamente o meu ambiente interno para depois o ambiente externo. Criar, manter, desenvolver internamente formas de comunicação que contribuam para a operação, trazer mais eficácia para essa operação e desenvolver harmoniosamente o espírito em equipe. Uma das coisas que a gente tem que entender é que hoje a gestão exige de nós, gestores, uma visão mais, que a gente chama de interacionista e de relações humanas. Então eu tenho que ter o contato sim com as pessoas, eu tenho que desenvolver o processo que a gente chama de espírito de equipe, né? Então eu tenho que organizar uma equipe e não um grupo de pessoas que trabalham para mim, e eu tenho que cuidar dessa comunicação que vai manter e dar manutenção também a esse elo. Né? Com isso a gente contribui ao desenvolvimento do todo. Por quê? Todos se engajam. A gente tem que contribuir para o desenvolvimento de valores básicos, né, dos participantes. E aí o que acontece? Esses valores básicos são ligados ao alheio. Então, companheirismo, dedicação, solidariedade, compaixão. A gente tem que entender isso. Além de tudo, como objetivo, eu tenho que projetar influências para que esses centros, esses influenciados irradiem a minha comunicação, ampliando assim também o pensamento das coisas. Então eu projetar junto aos centros irradiadores de opinião e poder, pensamento ideológico da organização. E o resultado vai ser um desempenho melhor operacional e administrativo. Racionalizar as formas de comunicação. Então eu tenho que trabalhar de forma eficaz para diminuir os custos de programa de comunicação, e aumentar os canais, o que a gente já usa atualmente. Lembrando que a gente tem hoje que atacar pulverizadamente, mas eu posso otimizar o meu investimento e traduzir a mensagens mais claras, de tom mais claro, mais transparentes para as operações. Se eu sou tático ou se eu sou estratégico, eu tenho que transmitir essas mensagens de forma bem mais clara, como o meu abaixo precisa entender ou ser abordado. Então, a comunicação, a comunicação institucional, ela utiliza algumas situações aí que vocês estão vendo. Então, o institucional tem relações públicas, marketing social, cultural, jornalismo, assessoria de imprensa, tá? Identidade corporativa, propaganda institucional. Lembra publicidade e propaganda, a diferença? Publicidade, aula acho que 3, né? Publicidade, eu tenho um envolvido no meio, propaganda, algo que acontece naturalmente, tá? Se é institucional, ela é interna, nesse caso aqui, né, comunicação institucional, ela está interna para depois virar externa. Comunicação mercadológica, utiliza o marketing, lembrando que marketing não é venda, e sim são ferramentas que atuam no mercado para fazer o resultado, e um deles é a venda. Tá? Então, marketing, propaganda, promoção de vendas, feiras, exposições, marketing direto, merchandising, venda pessoal, utilização mais específica dos 4Ps, entendendo os 4Cs, para aí a gente ter uma comunicação melhor dentro desse planejamento, utilizando a estratégia correta. Então a comunicação integrada passa a ser uma arma de estratégia de sobrevivência, ou seja, trabalhar dentro da inteligência competitiva, a comunicação faz parte disso. Porque ela transmite a realidade da organização e também facilita a complexidade dessa organização. Então, 3 pontos centrais da comunicação é a gente entender a integração dos conteúdos da mensagem, porque a gente precisa passar coisas coerentes e coesas, né, corretas, elas todas bem amarradas. 2, integração das atividades profissionais de comunicação. Então, se eu tenho relações públicas, publicitários, jornalistas, eu tenho que fazer eles falarem a mesma situação. 3º,
integração dos planejamentos de ação comunicativas com a forma de garantir a ação conjunta dos profissionais. Então eu tenho que padronizar e fazer com que eles se interajam para a gente ter uma situação, uma ação uniforme diante de cada situação em relação à comunicação empresária. Então, cada vez mais se faz necessário eu saber e conhecer estratégias eficazes para que a minha organização ou a minha empresa se adapte ao meio externo, tomando todos os cuidados de controles, né? Transmitindo ética, transparência, utilizando novas mídias, tá? Então a gente precisa criar projetos, precisa trabalhar a leitura do outro, da ponta, ou seja, do receptor, para que eles entendam de forma coerente e clara, sem ter gaps. Tá? Então a gente precisa saber disso. Hoje existe ferramenta para tudo isso, existe meios para tudo isso, porque o que não pode é errar na forma de comunicar. A comunicação errada ela custa muito caro para o comunicador, para a empresa que está atingida, porque eu vou precisar refazer. E o marketing, que a gente chama de marketing boca a boca, ele funciona muito rápido hoje. Negativamente, ele influencia até 70 pessoas, por exemplo, de uma situação. E positivamente é muito menos do que isso, provavelmente uns 4 ou 5 somente. Então a gente tem que atingir de forma correta a comunicação, a transmissão dessa mensagem, utilizando a estratégia correta, utilizando o canal correto, o código correto, com a estratégia sem barreiras, sem tomar cuidado com as barreiras psicológicas ou físicas ou organizacionais, para que todos tenham acesso à comunicação exata, sem nenhuma interferência. Então a gente tem que, como gestor, a gente precisa gerenciar essa situação e a gente vai aprimorando essa situação a cada feedback recebido, tá? Então a gente vai criando um expertise, tá? Não só utilizando a técnica somente desacerbada para que isso aconteça. Com o tempo a própria organização ela me dá resultados, só que eu tenho que saber ler esses resultados. Por isso que eu não posso também ser um analfabeto funcional dentro da área da comunicação. E aí uma coisa que é legal, que como a comunicação está globalizada, eu preciso que o gestor, é exigido já do gestor, que ele saiba o que é comunicação integrada, para que eu consiga transformar essa situação globalizada em oportunidades. Então, que vai além da especialidade técnica, mas a gente tem que se tornar um gestor que fala, pensa, planeja, comunica de forma integrada com todos os envolvidos, com cada segmento envolvidos, de forma a produzirem resultado. Né? Então, o perfil esperado de um profissional dessa área, ele é, dentro desse mundo que a gente está falando, que a gente montou até agora, ele tem que buscar além da sua capacidade, ele tem que estudar mais. Essa capacidade técnica limita a pessoa. O estudar, provar, testar, traz vivência, experiência, faz com que a pessoa comece a compreender o ramo e todo o seu negócio envolvido. Ser capaz de dialogar, não somente conversa, mas sim ter uma conversa consciente. O que é conversa consciente? Transformar o ambiente onde eu estou dialogando e dialogar. Dialogar é abrir e fazer ele compreender a mensagem de forma clara, e o feedback que vem de forma clara, e ambos crescem com essa situação. Tá? Também compreender qual é a missão, visão, valor da empresa que está aí trabalhando com tudo isso, para que a gente não fale besteiras ou fale coisa contrário a isso que foi passado pelo conselho, ou seja, de gerentes ou diretores, mas passou por várias pessoas para ser a missão, visão e valor da minha empresa. Eu preciso estar sintonizado com as novas tecnologias. Eu não posso não estar conectado como gestor na área de comunicação, eu tenho que estar conectado.
eu tenho que trabalhar a delegação também de poderes e funções, e quando eu delego isso, eu tenho que conhecer profundamente a pessoa com qual eu confiei delegar alguma coisa, ou para que ele faça dentro de um prazo pré-estabelecido por mim, tá? Ficar muito atento ao ambiente externo, o que está acontecendo na minha concorrência, utilizar técnicas da inteligência competitiva e também desenvolver um papel importantíssimo na construção da imagem dessa empresa, desse negócio. E essa imagem ela tem que ser ilibada, ela tem que ser imaculada. Por quê? Eu não posso deixar nada interferir nesse processo. É muito tempo, é muito dinheiro investido nisso para que seja atacada de forma errada pela concorrência. Tá? Então, o que antes era uma comunicação fragmentada e pouco profissional, a gente antes dos anos 60. A gente passa para ter fazer um produto, com isso eu começo a entender a valorização e a modernização desse mercado consumidor, então eu passo a desenvolver o produto dentro do público-alvo. Tá? E lembrando, eu tenho já desde 1970 empresas fazendo produtos específicos para segmentos. Hoje está muito segmentado, muito mais. Antes já era um pouco segmentado. Depois dos anos 80 teve uma preocupação com a imagem, se eu não passo coisa errada ou não, se eu transmito coisas interessantes ou não. Tá? E por fim, estamos nos dias de hoje, que é o caráter estratégico, que é para nós consultores é a ferramenta de sucesso, essa é a estratégia. Tá? Então a gente precisa identificar de forma clara e objetiva o nosso público-alvo, qual é o seu real interesse e transformar isso em produto ou serviço, com base em ideias estabelecidas. Prazo para tudo tem que acontecer. Eu não posso pensar de forma que, não, uma hora acontece. Não vai acontecer se eu não quiser. Tá? Então, a comunicação empresarial é um setor estratégico dentro de uma empresa e ela agrega valor. As empresas que pensam em departamento de marketing, ela tem um valor agregado porque elas querem isso. Tá? E a comunicação integrada é uma filosofia que direciona a convergências das diversas áreas. Então, permite assim então, uma atuação sinérgica. Como eu penso diferente do meu amigo e ambos queremos algo, a gente vai atrás de uma sinergia. Né? Torquato fala que a gente tem que ter uma visão também sistêmica da situação, porque a comunicação ela reúne modalidade, comunicação cultural, administrativa, social, ambiente de informação. E a gente também tem que pensar de forma integrada, como uma ferramenta estratégica o marketing. Eu não posso pensar de forma diferente disso, porque eu acima de tudo, sou uma experiência viva e um resultado vivo que isso realmente acontece. Nós, como atuamos dentro da área da consultoria, a gente entende que a ferramenta de marketing é uma ferramenta mesmo que promove resultados. Tá? Por causa de tudo isso, houve uma separação dos tipos de comunicação para que haja trabalho mais específico, desenvolvimento mais específico para cada tipo de comunicação. Então, hoje elas são institucional, mercadológica ou de marketing, interna e administrativa. São 4. Se uma delas sai, todos querem entender o processo. Tá? Então, eu tenho que saber que esse conjunto de modalidades fazem parte da comunicação. Então, os atributos, como já falei antes, são monitoramento do ambiente da empresa, seleção de informações das decisões, velocidade do relacionamento que é aumentada, velocidade a formatação adequada da mensagem, porque eu vou entender como a outra pessoa quer receber essa mensagem ou não de outras formas, eu vou escrever de acordo com cada pessoa. Eu seleciono a mídia para atingir o meu público específico e também eu trabalho habilitando todos da empresa para um único setor ou ideia. Lógico que lá eu vou dividir. Tá? E faço planejamento, sou um cara que tem que saber planejar,
avaliar e entender e analisar esses dados que foram levantados. Então, a função estratégica é aprendizado organizacional, melhorias do clima interno, processo integrado, trabalhar a via de mão dupla, né? Sempre deixar aberto para o feedback, não deixar espaços vazios e facilita o processo, mas não faz milagre. Esse é o função estratégica, tá? Então, dentro da função estratégica, ele é ascendente, ou seja, de cima, a gente tem uma coisa de cima para baixo, porque o ponto estratégico da empresa está em cima, depois é tático, depois é operacional. Então, o fluxo estratégico é de cima para baixo. E a gente trabalha com a motivação do funcionário para ter como foco a maior produtividade. E o Juan Costa fala que a comunicação repõe a unidade essencial da empresa. Entendimento mútuo é a organização em seus públicos, da informação compartilhada em mão dupla. Isso é entendimento mútuo. Eu entendi o seu lado e você vai entender o meu. Ok. Ótimo. Então promove a diferença e isso nos ajuda a trazer uma comunicação mais mais eficaz nos dias de hoje, tá? Esse foi um pouquinho da nossa conversa. Daqui a pouco eu vou fazer uma outra conversa, que é a aula 16 e seus desdobramentos que estavam desde a aula 11. Agora eu já apliquei, né, coisa da aula 11 na aula anterior, que está acabando agora. Gente, não esqueça de curtir a nossa página saberesaber.com, no Instagram, Prof. Sidney P. Martins. Comenta lá, deixa seu recado, porque esse é o meu feedback que eu espero para a gente estar junto, melhorando todo o processo de desenvolvimento da empresa. Quer conversar mais comigo? consultoria@saberesaber.com. Para nós não importa a distância, o que importa é a gente tomar um bom café e fazer negócios. Então vamos ao café, tá? Que tenhamos ótimos cafés e construamos a nossa história. Tchau, tchau!